Nós já estamos no nosso momento e o Paulo Sênio, trabalhador da casa, vai trazer para nós o preparo que ele levou uma semana para fazer. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 76. Dilui a queixa sistemática que te torna uma pessoa de difícil convivência. É muito desagradável a companhia de alguém que está sempre a reclamar, vendo defeitos em tudo e desejando que o mundo gire na sua órbita, de conformidade com a sua maneira de ver as coisas. Não poderás modificar os outros, porém, deves empenhar-te para conseguir a própria transformação para melhor. Se tudo te desagrada e estás costumeiramente reclamando, cuidado, porquanto esta é uma atitude de quem está de mal com a vida e vive mal consigo mesmo. É necessário que te toleres, aprendendo a ser tolerante com o próximo. A série já falou um monte de coisa importante, juntando com essa mensagem de Joana de Ângeles, né? Tem os cursos na Casa Espírita, que vai fazer com que a gente consiga olhar um pouquinho para ver quem nós somos, que vai ser uma tarefa árdua, difícil. Mas, assim, hoje na sala de aula eu estava falando que, quando nós nos engajamos no Espiritismo, a gente já tem a capacidade de ver onde a gente está errando. A gente consegue fazer reflexão para que a gente não torne a repetir os nossos erros. Joana vem pedindo essa mensagem, o nosso pensamento otimista, para que a gente veja o mundo numa ótica boa, de coisas que vão melhorar a cada instante. A gente ainda não é capaz de mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo, fazendo o melhor que nós podemos por nós. Sendo melhores, todos aqueles que estão à nossa volta se beneficiam. Muita paz. Então, vamos, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, e rogar, neste momento, que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que nós possamos estar conectados a essa espiritualidade amorosa e, assim, podermos entender, apreender em profundidade os estudos que nos serão trazidos nesta tarde. Pedimos também à nossa querida mentora Joana de Ângeles que envolva carinhosamente o José Henrique Rubim, amigo da nossa casa, nos estudos que ele trouxe para nós, para compartilhar conosco nesta tarde. Graças a Deus. O som tá bom? Agora ficou. Não preciso dizer da minha alegria, satisfação, estar mais uma vez de volta a esta casa, compartilhando os estudos da nossa redentora e amada doutrina espírita. E hoje trouxemos aqui algo muito importante para os dias atuais, que nós extraímos do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o capítulo 1 da Aliança da Ciência e da Religião, trazendo um aspecto muito importante, mostrando o quanto a ciência evoluiu e evolui, nos trazendo os aspectos doutrinários e espirituais para as comprovações científicas necessárias. Lembrando os 5 postulados da doutrina espírita: a existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma, a reencarnação, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicação dos espíritos.
Então, o trabalho que eu trouxe aqui a vocês, um trabalho científico, realça e colore exatamente esses 5 postulados, mas principalmente a existência e a sobrevivência da alma. Comprovando cientificamente que não é mais novidade, que todos nós sobrevivemos ao decesso carnal, à desencarnação, à morte do corpo físico e à sobrevivência da alma. Então, voltando ao nosso trabalho, nós trouxemos uma frase de Paulo que está no livro Caminho, Verdade e Vida, em que ele nos diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, a ciência incha, mas o amor edifica. A ciência, ela incha em que aspectos? Nas descobertas científicas, obviamente, mas ainda, lamentavelmente, a ciência incha no orgulho, na prepotência, na arrogância dos cientistas que acham que são os detentores da verdade. Vem o amor para edificar. O amor que irrecusavelmente está unido à razão, unida. O amor unido à razão. Sabemos que o amor, ele é pautado principalmente no processo racional, no processo de entendimento, de discernimento, de compreensão. Lembrando que Jesus nos disse, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então o amor começa em nós, companheiros. Nesse processo que a nossa irmã falou, de autoavaliação, de autocompreensão, de discernimento, da cognição, da racionalidade. Quem eu sou? O que eu preciso fazer? Olha a razão aí, perpetrando todo o seu potencial, que a neurociência já nos mostrou através de uma área cerebral específica, que nós temos condições para isso. Mas ainda, lamentavelmente, nos fala Emmanuel, que o ser humano coloca a ciência ainda, através das suas inúmeras expressões evolutivas, pouco importando para ele, para o bem ou para o mal. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem a aplicação do mesmo elemento para o bem e a aplicação do mesmo elemento para o mal. Se não, vejamos. Quantas proteínas nós temos em nossa organização física? Em torno de 100 mil proteínas. Como é composta a proteína? São aminoácidos, cadeias de aminoácidos. Qual é a base de um aminoácido? É um grupo. Um grupamento chamado amina, NaH2. Então vocês estão notando aí a presença de um elemento importantíssimo que é o nitrogênio. Na formação do nosso aminoácido, que forma uma proteína diante de 100 mil proteínas que nós temos. Então o nitrogênio é importantíssimo. Mas em André Luiz, numa de suas obras, ele nos informa que o Senhor não nos permite ainda, pelo nosso grau evolutivo, absorver uma quantidade interessante de nitrogênio, que nos daria e nos conferiria uma sobrevida muito grande, já que o nitrogênio é a base do princípio vital que os vegetais têm. Por isso eles duram mais, as árvores duram mais. Então a nossa capacidade de absorção de nitrogênio é ainda muito pequena, pelo nosso grau evolutivo. Dia virá, certamente, que absorveremos mais nitrogênio pela nossa evolução espiritual. Então vejam a importância do nitrogênio, que quando evoluirmos e absorvermos mais nitrogênio, vamos viver mais, aprender mais, evoluir mais, se aprimorar mais. Mas vem o ser humano para o mal e fabrica uma tal de bomba de nitrogênio, com alto poder de dizimação. Então vejam aí a ambiguidade, os opostos. O nitrogênio, quando aplicado, o que ele vai nos conferir? E quando ele é mal aplicado, o que poderá acontecer?
Por isso, então, Paulo nos fala, né, que a ciência incha, mas o amor edifica. E aqui essa criatura egrégia, maravilhosa, o nosso querido Albert Einstein nos diz que a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Einstein já nos falava dessa promoção, desse casamento, dessa comunhão entre a ciência e a religião. Mas o ser humano, por exclusivismo, por vaidade, os cientistas arrogando para si, né, todo esse poder das descobertas científicas. E a religião abrindo mão da ciência, sabendo que a ciência está comprovando o que eles nos falam, o sobrenatural, o metapsíquico, o extraordinário. E hoje nós estamos convergindo, estamos num processo de convergência, isto é inequívoco. A ciência está dando os coloridos para a religião que necessita da ciência. Por isso Einstein nos diz isso. E diz o Evangelho que ciência e religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma, eu ainda não estou meio aqui confuso, né? É lá em cima. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo moral. Mas, tendo essas leis o mesmo princípio, nos fala o Evangelho, então Deus jamais poderá se contradizer. Todas, em verdade, tanto o processo científico quanto o religioso, Deus permite exatamente que os dois processos estejam presentes entre nós e que se casem. Não é mais interessante assim? Nós termos a comprovação científica dos conhecimentos religiosos? Por isso o Evangelho diz, se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Então nós estamos vivendo, companheiros, um momento de grandes evidências, de grandes descobertas. Estamos vivendo um momento racional, equilibrado da razão. O fenômeno já se foi, embora ainda existam assim, né, isoladamente, os processos fenomênicos que a doutrina nos trouxe lá nos idos tempos do século XIX. Agora, nós estamos usando o poder da razão, o poder do discernimento, o poder da compreensão, inclusive dentro de nós, no nosso processo de autoconhecimento. Então diz o Evangelho, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Esse véu vai ser exatamente retirado. A ciência deixará de ser exclusivamente materialista. Como diz o próprio André Luiz, o materialismo sucumbirá por falta de matéria. Então, deixando de ser materialista, temos que levar em conta o elemento espiritual. Jesus já preconizava isso. Esses ensinamentos do Cristo que ele nos trouxe, naquela frase que todos nós conhecemos, extraordinária, eu rogarei ao Pai, e ele lhes enviará outro Consolador, que relembrará os meus ensinamentos e trará novas lições. Que lições são essas novas? Senão as lições trazidas pelo processo científico, um dos braços, um dos pilares da nossa amada doutrina espírita. Essa doutrina científica, filosófica, moral, compondo esse tripé fabuloso que todos nós hoje estamos buscando para o nosso grau de compreensão. Então, e a religião, deixando de ignorar as leis da matéria, orgânicas e imutáveis, como são duas forças que se apoiam, então nos diz o Evangelho, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão. E não tem mais como se opor a isso, como já está acontecendo. Exatamente a religião
respaldada, alicerçada nas descobertas científicas, ela terá um inigualável poder, que ninguém poderá mais negar. Aqueles que negarem por teimosia, obstinação, como diz lá na lei de progresso, serão esmagadas, essas criaturas, pela roda do progresso. Então, a ciência e a religião até agora não se entendiam, porque encaravam cada um dentro do seu polo exclusivista de ser. Faltava encher um vazio, algo que ainda estava para eclodir. Um vazio que todas as criaturas sentiam dentro de si. Esse vazio que os separava precisava de um traço de união. Isso é importantíssimo no nosso Evangelho, esse traço de união. Que aproximasse a ciência da religião. Qual é este traço de união? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos. Conhecimento das leis que regem o universo espiritual. A descoberta científica do espírito. E exatamente foi o trabalho que eu trouxe aqui para vocês, um trabalho científico, que não é mais, que ninguém mais ignora, que todos conhecem, que mostra a realidade espiritual. Por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, nos fala exatamente desse traço de união, da descoberta do espírito, da sobrevivência da alma após o decesso carnal, quando ele nos diz isso aqui. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Esta é uma frase que está na primeira carta aos Coríntios, depois daquele processo de desdobramento, está no livro Paulo e Estevão, em que ele foi descansar lá nas cavernas do Monte Tauro, após ter sido repelido pelo seu pai, Isaque, tristonho, acabrunhado, ainda passando pelas suas primeiras provações, após a sua conversão às portas de Damasco, quando ele viu Cristo rasgando os céus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se entrega, trabalho de conversão. O que queres que eu faça, Senhor? Ali ele se entregou. Mas as provações fizeram-no procurar seu pai, que o negou. E ali, lá em Corinto, foi ele descansar numa daquelas cavernas e passou por um processo de um desdobramento lúcido, que aí então deu margem à descoberta do corpo espiritual, e ali ele entendeu que não existia morte, que a alma sobrevivia, que a alma se expandia, que a alma se emancipava. Foi ter com Estevão, foi ter com Abigail, a sua querida amada, e daí então, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então ele viu exatamente os dois processos que se uniam para a encarnação. O corpo físico e o corpo espiritual, que era exatamente o liame de ligação entre o espírito, ou a alma, o espírito encarnado, e o corpo físico. Precisava vir a ciência comprovar isto. A existência da alma, a sobrevivência do espírito. E aí eu trouxe para vocês, nesse fantástico livro, Morte, uma luz no fim do túnel, do nosso querido Hernani Guimarães Andrade, que desencarnou em 2003, engenheiro, pesquisador espírita e fundador do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. É um livro que vale a pena ser lido, em que ele nos fala principalmente desse trabalho chamado Experiência Quase Morte, que é o que nós vamos aqui mostrar a vocês o quanto a ciência hoje está contribuindo para demonstrar cientificamente, cabalmente, a sobrevivência da alma. Mas aqui ele faz um recorte, faz aqui uma travessia
por alguns trabalhos científicos, além da EQM, como, por exemplo, a VLM, a visão no leito de morte, as experiências fora do corpo, que são as projeções do corpo astral, nos fala dos casos sugestivos de reencarnação, trabalho esse muito bem feito no livro 1000 Casos Sugestivos de Reencarnação, do recém-desencarnado Ian Stevenson. Outros trabalhos magníficos, ficaríamos aqui bastante tempo falando. As terapias de vida passada, que eu já também me formei, sou formado em TVP, comprovando exatamente a reencarnação e a sobrevivência da alma às várias desencarnações. A TCI, a transcomunicação instrumental, enfim, surgiu um novo paradigma. Paradigma esse que começou a questionar o velho, arcaico, obsoleto modelo materialista dos ideais acerca da natureza do homem e do universo. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, aí está um processo, que vocês estão vendo aqui por esta ilustração, da emancipação da alma, num leito de dor, processo que é muito mais comum do que vocês pensam. Como isto acontece com uma certa frequência e tem sua razão de ser. Então, vamos pesquisar no livro de Raymond Moody Jr., um dos pioneiros na experiência quase-morte, que ainda está vivo, encarnou em 1944, grande filósofo, médico e psicólogo americano. E o Dr. Hernani se baseou nesse livro, A Vida Depois da Vida, que é uma coletânea de trabalhos científicos demonstrando a existência da alma, a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Mais alguns autores aqui que eu citaria, que estudam a EQM, por sinal conheci os dois em congressos médico-espíritas, como vamos ter agora o Medinesp aqui no Rio de Janeiro, que é o Dr. Peter Fenwick, os dois estão vivos, neuropsiquiatra e neurofisiologista inglês, e o Dr. holandês Pim van Lommel, que é um cardiologista que no último congresso em Goiás esteve entre nós. Muito bem. Como eu disse, não é tão incomum. Foi feito um levantamento, que está no livro do Dr. Raymond Moody, prestem aqui atenção, ó, em 1989, já se vão quase 30 anos. Neste levantamento realizado pelo Instituto Gallup, revelou que 8 milhões de americanos passaram pela experiência quase-morte. Então não é algo assim tão raro. Em 1989, só nos Estados Unidos, 8 milhões de americanos passaram pela experiência quase-morte, então é algo até certamente um pouco frequente. Muito bem, vamos extrair aqui, através de pesquisa do Dr. Fenwick, o que é isto? O que acontece numa EQM? Uma experiência quase-morte se processa da seguinte forma. A criatura tem um ataque cardíaco e naquele momento o coração para. Naquele momento nós estamos diante de uma morte encefálica. Ou seja, clinicamente o indivíduo está morto por um período muito pequeno, já que o cérebro não suporta a ausência do oxigênio. Então, neste período, há uma reanimação cardiorrespiratória, boca a boca, intubação, quando pode acontecer isso. E o que acontece numa parada cardíaca, segundo o Dr. Peter Fenwick? Vamos ver. Sinais de parada cardíaca são os mesmos que a morte clínica. Então, o indivíduo está morto. Perfeito? Por quê? Não há débito cardíaco detectável, nenhum esforço respiratório e os reflexos do tronco cerebral estão ausentes. Ou seja, estamos diante de um indivíduo clinicamente morto, como se fosse uma morte encefálica mesmo, só que num processo de reanimação. Ou seja, o que acontece? Após a parada cardíaca, em 11 segundos,
as ondas cerebrais de um eletroencefalograma estão planas. E aqui, como diz no final, o cérebro não está funcionando e você não vai ter atividade elétrica de volta até que o coração reinicie os seus batimentos. Então, meus companheiros, isso é fundamental entendermos. Não há vida naquele momento. Eletrocardiograma plano, eletroencefalograma plano. Então, não estamos com atividade cardíaca e nem cerebral. E aí eu pergunto aos materialistas, coisas que eles não puderam até então responder. Se não tem atividade cardíaca nem cerebral, como é que tem consciência? A física quântica explica melhor, comprovando que a consciência não é local. A consciência é não local. O que quer dizer isto? A consciência não é cerebral. Ela é espiritual. Porque todos esses seres, essas criaturas, vão passar por interessantes estágios, nos trazendo informações lindas e algumas até tenebrosas, dependendo da condição espiritual. EQM não vai significar tudo o que eu vou mostrar aqui. Uma EQM pode ser negativa. Mas existe uma consciência, que não é física, porque o eletrocardiograma mostra que o coração está parado. O eletroencefalograma mostra que o cérebro está parado. Há informações muito interessantes, como o Dr. Van Lommel nos falou no congresso, até jocosas as informações, de paciente que voltou ao corpo, acordou, virou-se para o médico e falou, por favor, só pega a minha dentadura que estava ali naquela gaveta, que o senhor colocou. E os diálogos das enfermeiras, dos médicos, no afã de recuperar a criatura, o espírito participa de tudo. Vê tudo e ouve tudo. Com o corpo que está inerte, com o corpo que está morto. Então, isto é ou não é uma comprovação científica? Claro que é, companheiros. E Paulo entendeu isso no seu desdobramento. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Tragada foi a morte na sua vitória. Então vejamos, aqui está o que eu falei, o quadro de inconsciência na parada cardíaca é total, segundo a ciência. Não se pode argumentar, como alguns materialistas tentam, que existem bits. O que são bits? São áreas do cérebro, setores do cérebro que estão funcionando, quando isto verdadeiramente não acontece. O cérebro está, por algum tempo, morto, assim como o coração, assim como o corpo. Quais são os estágios que foram compilados por esses autores, Dr. Raymond Wood, principalmente, um dos pioneiros da EQM, que nos traz essa beleza, esses estágios que acontecem nessas criaturas que passam por uma experiência quase morte. A primeira delas, sensação de estar morto. Então a criatura, o espírito começa a sair do corpo, olha a mesa de operações, ou leito, e aí ouvem os médicos e enfermeiras comentando. Vou fazer uma advertência, hein, companheiros? Cuidado com o que vocês falam com pacientes comatosos. Não discutam herança, pelo amor de Deus. E se esses espíritos retornam, depois vão cobrar isso de vocês. Olhem o palavreado. É hora de reflexão, de oração, assim como nos velórios. Que o espírito ali está vivo, está ali acordado, muitos acordados, né, ao lado do corpo. Então, nesse momento, ele escuta o espírito, comentários acerca da sua morte, no afã de efetuar a reanimação, tentam se comunicar com os médicos, com os enfermeiros, para dizer, eu estou vivo. E se sentem surpreendidos por não estarem sendo vistos e percebidos. Então esse é o primeiro estágio, sensação de estar morto.
Aí vem um sentimento de paz e alívio das dores. Olha que coisa magnífica. Ou seja, com a saída do espírito, do perispírito, nós espíritas conhecemos perfeitamente que o centro da dor não está no corpo. O corpo nada mais é do que um invólucro, um receptor. É o que recebe as informações espirituais. Os filetes nervosos condutores da dor não estão no corpo. Estão no perispírito, sob a regência e o comando do espírito. Vejam que coisa interessante. Então, naquele momento que o espírito se evade, que o espírito se emancipa junto com o corpo espiritual, ele leva a dor consigo. E o corpo, então, passa por um momento de analgesia. Como neste primeiro momento há uma influência, uma preponderância do corpo ainda, a sensação é de quê? De paz e de alívio das dores. Nesse desprendimento, a dor cessa, sobrevindo então uma agradável sensação de paz, tranquilidade e bem-estar. Gente que trabalhou, eu digo trabalhou porque eu não trabalho mais, com a terapia de vida passada, e é uma norma nós conduzirmos a criatura à morte daquela existência, a gente escuta muito isso. O momento da morte. O que você está sentindo? Ah, uma paz muito grande. Depois cai na real, né? Isso é só aquele momentinho em que realmente a gente sente essa sensação de estar livre daquela carcaça que é o corpo físico. Aí nós vamos para o terceiro nível, o terceiro estágio da EQM. Chama-se experiência fora do corpo. O espírito, então, se emancipa mais, flutua, já vê seu corpo distantemente, lá embaixo, e uma grande maioria se mantém num estado de consciência desperta. Aí a lucidez passa a ser maior. A lucidez espiritual, porque chega a perceber que ele está em outro corpo. Não mais naquele corpo físico, e sim no corpo espiritual. É o terceiro item. Aí vem um quarto. O quarto item é o túnel. Uma grande maioria entra num túnel, que nós podemos apelidar do túnel do tempo. Como diz o próprio Einstein, tempo e espaço são relativos. Eu escutei de um companheiro médico, materialista, lamentavelmente, ele se negou à evidência, mas ele me relatou que passou por uma EQM após uma parada cardíaca e me relatou que a sensação é inebriante e a sensação é de atemporalidade, porque no mundo espiritual o tempo é outro, diferentemente do nosso tempo. Nós precisamos desse tempo e desse espaço aqui na Terra. Então, eles penetram num túnel, se dá conta de que está morto, é um longo túnel, mas que termina numa luz intensa. Daí veio o termo, uma luz no fundo do túnel. É a esperança, né, que a gente utiliza muito. Ah, eu encontrei uma luz no fundo do túnel. Talvez por isso, por ter passado, nesta ou em outras encarnações, por essa experiência. Outros se veem subindo uma escadaria. Outros atravessam portais ornamentados, arcos, que na verdade é uma outra realidade, é uma outra dimensão, é a dimensão espiritual. Aqui, ó, isso é mais ou menos isso. Ó. É um túnel com uma luz lá no final. A luz aqui está bem proeminente, né? Então nós somos atraídos pela luz. Outros sobem escadarias, passam por portais. É algo realmente maravilhoso quando se passa por uma EQM positiva. E aí então vem o quinto estágio, que são os seres de luz. Vejam que beleza, né? Somos recebidos nesse momento da luz por seres de luz que nos acolhem amorosamente. Normalmente são parentes, são amigos, já falecidos, que vêm nos receber nessa ambiência de paisagens lindas, de cidades de rara beleza. Depois do ser de luz, somos recebidos no
fez quase uma respiração boca a boca. Então vamos continuar. Alô, alô? Alô? Foi? Então nós somos recebidos por um ser de luz. Quem é esse ser de luz mais elevado? Geralmente é o nosso mentor, é aquele que vela por nós, é o nosso anjo de guarda, enfim, que só irradia amor e compreensão de uma forma tão intensa que todos aqueles, segundo relatos, que passam por este fenômeno não querem voltar mais. Quem não quer ficar ao lado do ser de luz? Ser amado, ser acariciado, ser compreendido. Então é algo meio estratosférico isso, né? Esse ser de luz. Pois é. E aí vem o problema, né? Que depois do ser de luz, não é bem essa realidade. Nós passamos por um processo de recapitulação. Ou seja, passa um filme desta e de outras existências. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia fazer? Exatamente isso acontece quando a gente desencarna. Quando a gente cai na realidade. Aqui a gente se esconde nesta massa enorme chamada corpo. Ah, deixa para lá. Estamos escondidos na massa orgânica. Agora, no mundo espiritual não tem isso, meus companheiros. Daí vem a decepção, vem o desapontamento, vem a desilusão. Lá somos o que somos. Lá não temos personas, não temos máscaras protetoras como aqui. Então, por isso a importância de trabalharmos a nossa transformação aqui, para não sofrermos no mundo espiritual. Passarmos por isso. Recapitulação. Somos julgadores de nós mesmos. Somos juízes, porque fazemos a autoavaliação. Então tudo vem à tona. Como dizem atualmente no jargão popular, cai a ficha. E cai literalmente. Então passamos pela recapitulação. Agora, o que os cientistas observaram? Que o resultado dessa recapitulação é uma mudança radical de comportamento. Quem passa por uma EQM nunca mais é o mesmo. Também não pode ser, né, companheiros? Sai do corpo, olha o corpo, seres de luz, ser de luz, recebe amor, recebe compreensão, a ficha cai, recapitulação. Daí muitos que querem ficar, caem em si, não, tenho que voltar, terminar a minha missão. E não são mais os mesmos, porque eles valorizam o que eles recebem, amor e conhecimento. Essas duas palavras me chamaram a atenção. Amor e conhecimento. Será que isso tem na doutrina espírita? Pergunto a vocês. O que nós nos lembramos diante de amor e conhecimento? Vamos ver. Tá? Aí é o processo, né, de que eu vos falo. O importante para essas criaturas que praticamente não serão mais as mesmas é o amor. Em segundo lugar vem o conhecimento. Isso está no livro, no outro livro de Raymond Moody, A Luz do Além. A vida depois da vida e a luz do além. Então, é um trabalho científico, mas voltou a chamar a minha atenção o amor e o conhecimento. E aí nós fomos buscar no Cristo Consolador. Está aqui, advento do Espírito de verdade, que nós sabemos perfeitamente que é o próprio Jesus, que está aqui numa comunicação dada por esse Espírito, Espírito magnânimo, Espírito de verdade, Mestre Jesus. Amai-vos, o primeiro ensinamento. Instruí-vos, conhecimento, o segundo. Então vejam a conexão da ciência com a religião, com o Evangelho do Cristo,
com espírito de verdade. Não precisamos dizer mais nada, né? Tudo está aí aos nossos olhos. Muito bem. Aqui, pelo adiantado da hora, nós vamos dar alguns aspectos psicológicos da EQM rapidamente, segundo um trabalho feito por Kenneth Ring, em 1996, em que ele mostrou, através dos estudos da compilação desses dados, vários resultados psicológicos, dentre os quais se destacam, vamos ver, todas as criaturas. Olha ele aí, Dr. Kenneth Ring, que ainda está vivo, professor americano de psicologia na Universidade de Connecticut e pesquisador de experiência quase-morte. Então ele nos diz o que ele observou nessas criaturas. Uma redução ou extinção do medo da morte. Perde-se o medo da morte, porque a gente vê que a morte não existe. Maior gosto pela vida, maior conscientização da importância do amor, o quanto precisamos ainda amar, nos auto-amar para amar o próximo e amar a Deus, sensação de união com todas as coisas, a visão homogênea, coletiva e não egocêntrica, individualista da humanidade, que vive o seu eu, se desconectando do outro. Isso hoje está mais do que evidente nas reações humanas. Segundo Bauman, da modernidade líquida, nós estamos vivendo momentos muito graves, companheiros, de egocentrismo. A visão egóica, egoística. Então, nessas criaturas, sensação de união, valorização do conhecimento, maior responsabilidade pela própria vida, somos responsáveis pelos nossos atos, ampliação do vigor, da atividade mental e física, porque o espírito passa a irradiar sobre o seu fluido vital mais energia, mais disposição, mais ânimo. Por isso, aí essas criaturas, estava comentando com a companheira, rejuvenescidas como o Divaldo, nosso querido Jorge André, que esteve aqui aos 100 anos de idade, ainda irradiando vigor, até a sua desencarnação agora recente. Aparente rejuvenescimento, claro, pela idade cronológica não. Reavaliação das coisas materiais da vida. Nós começamos a nos desapegar, a entender que não vale a pena determinadas coisas. Tanto apego, que gera dor, que gera sofrimento. É a ilusão do apego, porque o apego é uma ilusão. Nada nos pertence, nada é nosso. Usamos equivocadamente o pronome possessivo meu. Meu pai, minha mãe. Isso é um erro. Ela não é sua mãe, ela está sua mãe. Ele não é seu filho, ele está seu filho. Sua casa, você está. A casa te pertence momentaneamente. Então, é uma mudança nessa avaliação das coisas materiais. Profundo senso de missão, que cada um tem sua missão. Mudança da personalidade, desenvolvimento de aptidões. Olha só o que uma EQM proporciona. Tenho certeza que todo mundo vai querer morrer agora, né? O grande problema é se vai ter tempo de reanimar todo mundo, né? Eu, por exemplo, sou médico, não vai dar para atender todo mundo, né? Então, prazer pelo conhecimento enciclopédico e um sentido de urgência e reavaliação de prioridades. E como nós já estamos chegando no nosso finalzinho, eu queria trazer para vocês essas observações do Dr. Ring, que são importantíssimas. Aqueles que sobrevivem à EQM passam a ter uma orientação espiritual muito maior do que religiosa. E que ele denominou de uma orientação espiritual universalista, em que ele dividiu em 7 elementos essenciais. Ou seja, aquela visão nossa, religiosa, atávica, mumificada, engessada, dogmática, isso tudo cai por terra. Porque não existe religião no mundo espiritual. Se vocês pensam que vocês vão encontrar religião, vocês estão enganados.
A religião lá é uma só, Deus. Aqui a gente ainda carece, ainda necessita de religião para nos direcionar. Mas como espíritos, não teremos religiões. Religião uma só, é Deus. E aqui está a comprovação científica de um grande cientista, Dr. Ring, que avaliou esse sobrevivente da EQM. Então, para a gente encerrar, vamos ver quais são esses 7 elementos essenciais. Olhem só, uma tendência a se caracterizar como pessoa espiritual e não religiosa. Nós somos espíritos imortais. Todos nós temos uma destinação, chegar a Deus. Tudo bem que muitas vezes o veículo é religião. Mas quem passa pela EQM acaba se caracterizando como pessoa espiritual ao invés de religiosa. Olhem só, uma sensação de estar interiormente próximo de Deus. O reino de Deus está em nós. À medida que vamos evoluindo, nos aprimorando espiritualmente, nos aproximamos de Deus. Somos verdadeiramente filhos pródigos. Parábola do filho pródigo. Uma perda de ênfase nos aspectos formais da vida e da adoração religiosa. Aqueles padrões, né? Que a gente segue, aqueles aspectos de formalidade, de adoração, de cultuação, tudo isso se dissipa. Uma convicção de que existe vida após a morte, apesar das crenças religiosas. Não pode negar, né? Essa evidência tão clara por aquele que passa por este fenômeno. E o que é importante, lucidamente falando. Uma abertura à doutrina da reencarnação. Uma simpatia geral pelas religiões orientais. Porque vem a recapitulação, há esse fenômeno da recapitulação, onde tudo ali é descrito. Então, nada mais é do que os processos de nossas reencarnações, de coisas que ainda estão perdidas, né? No tempo, no espaço, das nossas experiências reencarnatórias. Uma crença na unidade essencial por trás de todas as religiões. E aí eu pergunto, qual é esta crença na unidade essencial que está por trás de todas as religiões? Deus. Essa é a crença nessa unidade essencial. E por último, um desejo de uma religião universal abraçando toda a humanidade. É a visão, companheiros, que todos nós, pelo processo evolutivo, pelo aprimoramento, pelo crescimento intelecto-moral, vamos nos encaminhar. É a visão ecumênica, respeitando as religiões, não as denegrindo, mas as entendendo cada um no seu estágio. E chegaremos, indiscutivelmente, inevitavelmente, a uma religião universal, como a uma língua universal, descoberta por Zamenhof, o Esperanto. É o destino que nos aguarda, graças a Deus, já estamos no caminho, quando a ciência nos traz esta beleza, esta excelsitude, comprovando que não há morte, que nós sobrevivemos à morte, que somos espíritos imortais, destinados à perfeição. Muita paz a todos e minha profunda gratidão a todos. Graças a Deus. Eu nem vi aqui, 5 minutos. Mas também o tempo que eu perdi aqui trocando o microfone valeu a pena, né? Gente, muito obrigado.